Olá meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos aprender juntos a aplicar a palavra de Deus versículo por versículo na história do Daniel. Esse profeta tão abençoado, conhecido em toda parte. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Daniel na cova dos leões. E hoje nós vamos aprender a pregar em cima desse texto. Você está interessado e tem vontade de ser esse instrumento usado nas mãos de Deus? Fica comigo até o final e vamos aprender juntos, tá bom? Para iniciar tudo, você vai subir no altar, vai saudar os irmãos com a paz do Senhor, com boa noite ou com a paz, como for. Aí você vai ler a palavra de Deus no capítulo 6. E no versículo 16 e 17 do livro de Daniel, apenas esses dois versículos para que sejam textos-chave para que você leia. Porque o que vai importar mesmo é quando você fizer toda a história, contar a história para os irmãos, eles vão entender o todo. Aqueles que não conhecem, porque a maioria já conhece a história do Daniel. Então você lê o versículo 16 e o versículo 17 da história do capítulo 6 de Daniel, para toda a igreja. Depois que você fez essa leitura, você faz uma pequena oração, se você quiser, para que o Senhor te use, para que Deus atiça a tua mente, o teu coração, para que o Espírito Santo tome de conta desse momento. Quando você fez isso, você volta com a palavra e faz uma pequena introdução. Pastor, como que faz introdução? Se você vê os meus outros vídeos, todos eles eu ensino a fazer a introdução e nesse aqui também vou ensinar. A introdução nada mais é do que fazer um pequeno resumo daquilo que você vai falar. Você já leu em casa, já leu a história em casa, você já sabe como que funciona, então você agora vai passar para os irmãos mais ou menos assim. Meus irmãos, essa é a história do Daniel, o grande profeta Daniel, um homem de Deus que viveu num tempo muito remoto, que foi trazido ainda jovem de Israel para a Babilônia como cativo. E ali ele cresceu exponencialmente, porque ele confiou no seu Deus, foi leal a Deus e foi leal ao rei. Então, você faz esse pequeno resumo aí, conta de Daniel, se quiser falar um pouco sobre os três amigos do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram fiéis a Deus ali naquele lugar, você pode falar, não tem problema nenhum. Depois que você faz essa pequena introdução para os irmãos entender, você fala que Daniel foi lançado na cova injustamente, por causa da inveja dos seus opositores, aquela coisa toda. E depois você começa agora a entrar no versículo. Você pede para os irmãos abrir a sua Bíblia agora no versículo 3. Você agora vai pegar do começo para poder ensinar versículo por versículo. E nós vamos até o final, tá bom? Se o versículo ficar um pouquinho longo, se o vídeo ficar um pouquinho longo, não se preocupe, porque o que importa é que você tenha conhecimento do todo dessa história, que é riquíssima de conteúdo e com certeza a tua mensagem vai ficar muito boa, tá bom? Vamos lá. Quando você lê o versículo 3 do capítulo 6 de Daniel, você vai dizer que o Daniel estava em constante ascensão. O Daniel estava crescendo muito. Olha que a Bíblia diz que o rei colocou 120 sátrapas, depois acima desses 120 colocou mais 3, a quem esses 120 teria que prestar relatório para que o rei não tivesse dano. E sobre esses 3, o Daniel ainda ia ficar acima deles. O rei estava querendo fazer o Daniel crescer o tempo todo. O Daniel, ele era uma espécie de presidente ali na Babilônia. Então ele era muito poderoso. E por causa disso, atiçou a inveja dos demais, tá bom? Então no versículo 3, você diz que o Daniel estava em constante ascensão. E o que eu prego aqui, pastor? Você vai pegar essa parte do versículo 3 e vai dizer para os irmãos. Irmão, sabe o que faz uma pessoa crescer na vida? Lealdade a Deus. Sabe o que faz a gente crescer em todas as áreas da nossa vida? Seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, seja no nosso nível espiritual? Lealdade a Deus. Acima de tudo, lealdade a Deus, que era o que Daniel fazia. Segundo lugar, lealdade às autoridades constituída por Deus. O Daniel, mesmo debaixo da tutela de um rei pagão, mesmo debaixo da autoridade de um rei pagão, ele foi leal àquele rei enquanto o rei não o colocava contra o seu Deus. Você pode observar, no momento que o rei colocou Daniel contra Deus, ele deixou de obedecer o rei para obedecer a Deus mesmo custando a sua vida. Então você pega essa parte e fala para os irmãos exatamente isso. Quer crescer na vida, irmão? Faça como Daniel. Seja fiel, seja leal, ore a Deus. Mesmo no lugar distante, onde não tem tua igreja, não tem teu pastor, não tem ninguém que você conheça, sirva a Deus ali mesmo. Aonde você estiver, Deus estará com você. Amém? Depois disso, você vai ler o versículo 4. E no versículo 4, você vai dizer que, por causa desse crescimento do Daniel, isso causou inveja e levante dos seus inimigos. E eles procuravam uma ocasião contra ele. Então pega essa parte do versículo 4 e aplica dessa forma assim, ó. Irmãos, toda vez que você estiver crescendo, você vai incomodar alguém. Toda vez que Deus te exaltar, seja na igreja, seja no teu trabalho, seja onde for, alguém vai se incomodar. Porque o crescimento das pessoas incomoda aqueles que não crescem. O crescimento de alguém, quando alguém te exalta na vida, aquele que não foi exaltado vai ficar com inveja. E a primeira atitude de quem não tem caráter, puxar teu tapete. Procurar algo para gerar um demérito no teu trabalho. Ele vai dizer, ele faz isso, mas olha só o que ele deixa de fazer. Ele é bom, mas ele não é tão bom assim. Por causa disso, vai tentar encontrar alguma coisa para difamar a tua imagem. E tentaram fazer isso com Daniel, mas a Bíblia diz que era impossível, porque o Daniel ele era tão fiel ao seu Deus que ele não dava brecha para nada. Ele era irrepreensível. Então você diga para os irmãos, seja irrepreensível. Não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para ninguém te acusar. Não permita que ninguém encontre nenhuma falha em você. É claro que somos falhos, mas seja fiel a Deus. Faça de tudo que tiver no teu alcance para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Depois você vai ler o versículo 5. E no versículo 5 você vai dizer
que quando não podemos ser acusado por alguém, sabe o que eles fazem? Eles criam leis contra a nossa fé. Foi isso que fizeram. A Bíblia diz que aqueles homens não conseguiram nada contra o Daniel, então mudaram a lei por 30 dias. A única forma de acusar o Daniel seria mudando a lei a respeito do seu Deus. Então você fala para os irmãos, você vê que hoje em dia está muito parecido? Eles não podem nos calar, não podem nos prender por causa da nossa fé, então eles criam leis onde a Bíblia é proibido, eles criam leis onde você não pode pregar certos assuntos da Bíblia, eles criam leis onde a igreja tem que pensar no que vai pregar. E no momento que essa lei quiser difamar a nossa fé e prender a nossa fé, a nossa esperança, teremos que fazer como Daniel, obedecer a Deus. O Daniel, mesmo diante das leis sendo mudadas para que ele parasse de orar, parasse de servir o seu Deus, sabe o que ele fez? Pela primeira vez o Daniel desobedeceu ao rei. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então diga isso para os irmãos, decida hoje quem você vai escolher. Decida hoje quem você vai obedecer, a quem você vai servir. Igual o Josué fez depois da morte do Moisés, ele chamou os israelitas e disse, decida hoje quem vocês vão servir. Aí ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Então hoje nós temos que fazer isso, escolher hoje a quem nós vamos servir. Amém? Depois do versículo 5, você vai ler o versículo 10. E no versículo 10 você vai dizer qual foi a atitude do Daniel diante desse edito do rei, desse decreto, dessa nova lei. A Bíblia diz que quando Daniel ficou sabendo que seria punido aquele que falasse com qualquer Deus ou pedisse qualquer coisa a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não ao rei, sabe o que o Daniel faz? Vai para casa orar. Ele sabe do decreto, mas não para de orar. Pega essa palavra e aplica para os irmãos. Irmãos, o inimigo vai se levantar contra você, mas você não vai parar de orar. Os inimigos, os caluniadores, os malignos usados pelo inimigo vão querer te difamar, vão querer te derrubar, vão querer destruir a sua vida, mas você não vai parar de orar. Porque a primeira atitude de quem está passando crise é parar de orar. Ele abandona a oração, abandona a igreja, ele abandona o jejum porque está passando uma luta. É aqui que eu tenho que me apegar na oração, é aqui que eu tenho que me apegar no jejum e na leitura, é aqui que eu tenho que congregar. Porque eu estou passando por uma dificuldade. O Daniel, mesmo diante de tudo isso, ele sabia que ia morrer. Sabe o que ele fez? Eu vou continuar orando, porque se Deus não me livrar, quem vai me livrar? No versículo 11, a Bíblia diz que os seus algozes, os seus inimigos, depois do decreto, sabe o que eles fizeram? Foram ver se o Daniel ia orar de novo. Olha só que interessante. Podendo eles viver a vida deles e deixar os acontecimentos sozinhos, eles foram investigar, foram pesquisar o Daniel, sabe? Foram curiar o Daniel. Vamos ver o que ele está fazendo, vamos ver se ele ora. Pega essa palavra aqui e diga assim para os irmãos, as pessoas estão de olho para saber se você ora, sabe? As pessoas estão de olho para saber se você ainda está orando. Mesmo depois de te bater tanto, eles querem saber se você ainda vai orar. Vamos lá ver se ele vai ser fiel ao Deus dele. Vamos ver se ele ainda vai para a igreja. Vamos ver se ele ainda vai sonhar, se ele ainda vai ter planos. Irmãos, não pare de orar. Os inimigos, depois de fazer tudo contra você, de te bater, de te jogar no chão, ainda quer ver se você vai ter força para orar. É aqui, diga para os irmãos, é aqui que você tem que mostrar de onde vem a tua força. A minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga isso para os irmãos e diga que o Daniel, mesmo diante disso, não parou de orar. Não pare de orar também. É daí que vem a tua força. Se você abandonar a oração num momento como esse, você não vai resistir, porque a nossa força vem de Deus. E a Bíblia diz que nessa oração, no versículo 11, sabe o que o Daniel estava orando? Pedindo ajuda. Olha só, irmãos, pouca gente fala sobre isso, mas na oração do Daniel, você vai ver que primeiramente ele agradecia a Deus, e no versículo 11, ele estava pedindo ajuda de Deus. Eu não sei como ele orava, mas eu posso imaginar, Senhor, me ajuda nesse momento difícil. Senhor, como eu posso ficar sem orar, sem falar contigo? Se o que eu mais amo nessa vida é a tua presença, me ajuda, eu não vou parar de orar, por mais que eu morra. Daniel deveria estar orando dessa forma, sabe? E ele não abandonou a oração, não abandonou o seu Deus. Quando você estiver pregando, diga, aconteça o que acontecer, não abandone a oração, que são as nossas ferramentas, as nossas armas. Aconteça o que acontecer, você está desempregado, você está doente, seu filho está com problema, seu casamento está com problema, não abandone a oração, é daqui que vem a resposta. No versículo 14, a Bíblia diz que quando o rei ficou sabendo, irmãos, que o Daniel orou algo que era proibido, o rei nem imaginava que aquela lei ia tocar o Daniel. O rei esqueceu que o Daniel tinha o seu Deus. Mas como o rei era muito apegado ao Daniel, tentou livrá-lo. O dia inteiro tentando fazer isso, mas não conseguiu. Sabe o que você vai aplicar aqui? Diga para os irmãos. Não pense que o seu escape virá dos homens. Não fique querendo amizade com gente poderosa, querendo algum tipo de benefício. Porque nessas horas ele não pode fazer nada. Quando você está sendo provado por Deus, ninguém pode te tirar da prova. Deus tem propósito na nossa luta, entenda isso, diga para os irmãos. O Daniel, com certeza, não esperou escape da mão do rei, porque a lei dos medos e dos persas era irrevogável. Depois que selava com o anel do rei, ninguém poderia desfazer aquilo.
Então você vai olhar para os irmãos e diga o seguinte: não espere livramento de homens. Não espere que a tua salvação venha de pessoas. Não espere que a tua salvação, que a resposta venha do teu patrão, do teu chefe, venha de algum parente. A tua resposta, a tua salvação, a libertação que você precisa, a salvação que você precisa para aquele teu parente, a libertação que você precisa para o seu filho, para o seu marido sair da bebida, a resposta que você precisa de Deus para o seu casamento não virá do conselheiro, do psicólogo, seja de quem for, embora você precise buscar isso se você achar que deve, mas a tua resposta verdadeiramente virá de Deus. No versículo 16, o rei olha para o Daniel antes de ser lançado na cova e diz uma frase impressionante que eu amo essa parte. Ele diz: Daniel, que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, te livre dos leões. O rei estava dizendo, sabe o quê? Eu não tenho poder para te livrar, Daniel. O rei se colocou na qualidade de alguém impotente nesse momento. Sendo o rei de todo aquele império poderosíssimo, se sentiu impotente, não conseguiu tirar uma pessoa da cova dos leões. Então ele apela para quem? Para o Deus do Daniel. Daniel, que o teu Deus te livre. Irmãos, essa parte é muito linda, sabe por quê? Porque quando você mantém a sua fidelidade a Deus, até os poderosos vão reconhecer que existe um Deus que pode livrar. A fidelidade do Daniel glorificou o nome do Senhor diante do rei. E o rei apelou para o Deus do Daniel. Diga para os irmãos então nesse momento, querido, o teu patrão vai reconhecer o Deus que está na tua vida. O teu chefe vai te procurar para pedir um conselho, porque sabe que você é diferente. O Daniel era tudo isso, porque havia nele um espírito excelente. Sabe qual é o nome desse espírito excelente? Espírito Santo. E ele está na sua vida. E se você realmente viver essa vida do Daniel, prepare-se, porque gente de todo tipo vai te procurar. Até pessoas improváveis vão te procurar para querer saber mais sobre o seu Deus. No versículo 17, a Bíblia diz que fecharam a porta da cova, colocaram uma pedra e o rei selou aquela pedra com o seu anel, e os seus nobres também selaram a pedra com seus anéis, para que ninguém fizesse o decreto ser quebrado. E assim, você vai pegar essa parte e você vai dizer para os irmãos, que para o Daniel agora não tinha saída nenhuma. A porta para o Daniel estava fechada e selada. Dentro da cova só havia paredes. E sabe o que você vai falar nesse momento? Olhe para os irmãos e diga: olha, irmãos, agora a porta pode estar fechada. E o pior, a porta pode estar fechada e você por dentro. E aqui dentro não tem saída. Mas sabe qual é a notícia boa que eu quero te dar? Deus está com você dentro da cova. O bom de ter um Deus poderoso é que Ele não te abandona na hora da cova, na hora da fornalha, na hora do poço, onde for, Ele estará com você. Às vezes os nossos melhores amigos nos abandonam nesse momento de apuro, momento de crise, momento de cova de leões. Eles, fogem. Mas o teu Deus não. Ele está com você dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que no versículo 20, o rei chega bem de manhã cedo na porta da cova novamente. A Bíblia diz que ele não dormiu, não quis nenhum tipo de diversão. Na noite passada não quis nada, nem dormiu direito. Quando chegou de manhãzinha, vai até a porta da cova, até aquela pedra, e fala com voz triste. Está no versículo 20, ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Olha só como é que ele chama o Daniel, irmãos. Ele nem chama Daniel nobre, Daniel prefeito, Daniel presidente, Daniel líder de província, não. Servo do Deus Altíssimo. Irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão poderoso que vão esquecer os seus títulos. O único título que vai importar é o Deus que você serve, o Deus que fez o milagre na sua vida. Ele disse isso: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Será que Deus te livrou? Ou seja, Daniel, será que aconteceu um milagre? Irmãos, diga isso para a igreja. Irmãos vão olhar para você e dizer assim: será que Deus fez alguma coisa? Será que Deus agiu na vida dele? Será que Deus fez o milagre que ele precisava? Sabe, as pessoas vão se perguntar. E depois você vai ler o versículo 21, o Daniel do lado de dentro da cova responde ao rei. Dessa forma ele diz: rei, vive para sempre. Isso aqui é muito lindo, porque você vai olhar para os irmãos e dizer assim: o Daniel, mesmo sendo injustiçado, não desejou o mal para ninguém, dizendo que vivesse para sempre. Sabe, irmãos, ele não desejou o mal dos seus inimigos. E nós que somos de Deus, que temos o Espírito Santo, não podemos desejar o mal para os nossos inimigos. Olhe para a igreja e diga isso. Por mais que você seja injustiçado, ame. Jesus, estando na cruz do Calvário, dizia: Senhor, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o Daniel fez isso, mostrou que mesmo sendo lançado injustamente à morte, ele não desejava o mal para os seus inimigos. E depois, no versículo 22, ele mesmo fala para o rei:
Ó rei, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque eu fui considerado inocente diante de Deus e diante de ti também, rei, eu não cometi mal algum. Então você vai pegar essa parte e vai falar para os irmãos, queridos, dentro da cova Deus enviou o seu anjo. Fale para ele, Deus vai enviar o seu anjo e vai fechar a boca do leão. A boca do leão aberta contra você significa morte, significa calúnia, significa difamação, falando mal de você, sabe? A boca do leão significa toda a força contrária que vem contra você. E sabe o que Deus faz? Manda um anjo que é mais forte do que o leão. Depois você vai ler o versículo 23. A Bíblia diz no versículo 23 que tiraram Daniel e nele não havia ferimento nenhum, porque ele confiou no seu Deus. Escute, fale para os irmãos o seguinte, quando você confia em Deus, ninguém consegue te ferir. Quando você confia em Deus, ninguém consegue te tocar. Quando você confia em Deus, quando vê o Daniel, você pode até ser lançado na cova dos leões, mas aqueles que esperam a tua morte vão se frustrar, porque Deus está com você na cova, Deus está com você em toda parte, e Daniel saiu dali sem nenhum arranhão, nenhum ferimento, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E diga para os irmãos, quando Deus está com você, meu irmão, nenhuma arma preparada contra você prosperará. A Bíblia diz no versículo 24 que todos aqueles inimigos do Daniel que tentaram complô contra ele receberam a mesma sentença. Eles foram lançados na cova dos leões junto com toda a sua família. E antes de chegar no fundo da cova, a Bíblia diz que os leões já tinham despedaçado seus ossos. Olhe para os irmãos e diga o seguinte, eu acabei de falar aqui agora há pouco, toda arma preparada contra ti não prosperará. Quem cavar uma cova cairá nela. Quem se levantar, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe o que quer dizer aqui, irmão? Não é que você está desejando mal de ninguém, não. É que o nosso Deus é um justo juiz. E ele sabe perfeitamente recompensar cada um conforme as suas obras, sejam boas ou sejam más. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E se alguém plantou maldade contra você, irmão, você não precisa fazer nada. O próprio Deus se encarrega de julgar todo mundo e você não tem que se vingar de pessoa nenhuma. Deus não nos chamou para ser vingativos. Ele disse, minha é a vingança. Então confia no teu Deus, porque é ele o teu justo juiz. Do versículo 25 até o versículo 27 acontece a coisa mais linda, irmão, de todo esse capítulo. A Bíblia diz que o próprio rei faz um decreto para todo o seu império, todo o seu domínio, glorificando, exaltando o nome do Deus de Daniel. E diz que nenhum Deus pode livrar como este, o seu império não tem fim. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Todo o resultado da prova do Daniel, todo o resultado da luta, do injustiçamento do Daniel, todo o resultado disso, sabe o que aconteceu? O nome do Senhor foi glorificado pelo próprio rei e alcançou todas as pessoas. Olha para os irmãos e diga assim, o resultado dessa luta vai ser grandioso. O resultado da perseguição que você vive hoje vai ser grandioso. Quando Deus te arrancar dessa cova, não vai ser para ser a mesma pessoa. Vai ser para te exaltar, irmão, para te erguer. E através disso o nome do teu Deus vai crescer com você. Aí você olha para a igreja e faz uma pergunta. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia ou não poderia? Você pode perguntar, eles vão dizer assim, poderia. Deus poderia ter impedido que os inimigos se levantassem? Poderia. Deus poderia ter impedido que o rei criasse o decreto? Poderia. Por que não fez? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha um milagre muito maior. Se Deus livra Daniel da cova dos leões, era um milagre pequeno. Mas tirar o Daniel de dentro da cova dos leões ileso é um milagre gigantesco que até o próprio rei ficou impactado e teve que reconhecer que existia um Deus de verdade naquele lugar. E no último versículo aqui do livro de Daniel, versículo 28, a Bíblia diz que o Daniel prosperou naquele lugar, irmão. Prosperou no mesmo lugar onde foi decretada a sua morte. Diga para os irmãos, no lugar onde foi decretada a tua morte, é aqui que você vai prosperar. No mesmo lugar onde você foi fracassado, onde você caiu, onde você foi humilhado, é aqui que Deus vai te prosperar. Deus vai transformar em festa tudo aquilo que era velório na tua vida, tudo aquilo que era luto, Deus vai transformar em festa e você vai prosperar. Irmão, todos os inimigos que desejam teu mal vai ter que assistir de pé e aplaudir de pé o que Deus está fazendo na sua vida. Você vai ser muito abençoado por confiar nesse Deus. Agora, depois disso, você faz uma pequena conclusão. Irmãos, o Daniel confiou no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e Jacó. E porque ele confiou em Deus, ele recebeu um espírito excelente, que o fez sobrepujar todas as outras pessoas lá naquele reino. E sabe de uma coisa? Se você confiar em Deus hoje, Deus vai te exaltar de sobremaneira. Deus vai erguer você, irmãos, e todo mundo vai ter que reconhecer que você é diferente. Depois que você fez a conclusão, você vai dizer para os irmãos, queridos, hoje eu quero orar por você. Quem deseja esse espírito excelente, quem deseja livramento de Deus, quem deseja, irmãos, dar a volta por cima, você que está passando essa luta, que está quase pensando em parar, se levante, vem aqui, porque eu vou orar por você. E Deus vai renovar as suas forças. Chame as pessoas na frente. Ore por eles. Deus vai abençoar o seu povo e você vai ser
o pregador daquela noite. Você vai ser uma bênção, meu irmão. Amém, meus queridos? Se você gostou, clica nesse like aí e me ajuda com esse vídeo, tá bom? E se você quer aprender mais, clica no link aqui e adquira meu e-book, O Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.